E aí, boa noite, galera. Como que vocês estão? Na quarentena? Eu acho assim, tem hora que tá sendo meio estressante ficar em casa às vezes. Mesmo se às vezes você não consegue dormir cedo, porque você acaba ficando assistindo televisão demais e acaba sem dormir tarde, acorda tarde. E acaba sendo um pouco chato, porque você fica um pouco preocupado. Querendo ou não, você tá preocupado. Porque a gente tem que pensar também no nosso país. Então a gente já sabe que o nosso país vem passando por grande dificuldade financeira há muito tempo. E uma crise como essa vai pegar todo mundo, independente seja Brasil, mas os outros países também vai ser bastante afetado, mas principalmente a gente, onde é muito diferente dos Estados Unidos, desses países mais bem desenvolvidos. Então, a gente vai sofrer um pouco mais do que eles. Então, querendo ou não, porque eles têm muito dinheiro para injetar na economia, para injetar onde eles quiserem. O Brasil é limitado. Você sabe que a política, às vezes, ela trabalha contra o povo. Então, assim, um quer oferecer uma coisa, outro vai lá e quer ferrar. Mas o meu objetivo aqui não é esse, né? Falar de política, né? Falar que o Brasil vai ferrar, e sim dar uma dica para todos. Assim, com um pouco que eu aprendi até agora sobre manutenção de aparelho eletrônico, né? Celulares, que eu faço algumas manutenção, não vou ser nenhum expert, mas o básico a gente consegue estar fazendo. Então aqui, pessoal, sobre a limpeza do seu aparelho, qual álcool que eu indicaria para você estar utilizando? Mas eu sei que é muito difícil você encontrar no mercado, nem todo lugar você encontra, porque é um álcool, não acha fácil, que é o álcool isopropílico. Eu tenho aqui, ó, esse álcool gel. Se você utilizar, tem que utilizar com muito cuidado, porque o álcool ele não é apropriado para estar utilizando no aparelho eletrônico, porque ele tem bastante água. Então, assim, não dou a dica para você estar utilizando, mas se não tiver o que fazer, não tem outro, então às vezes tem que limpar, mas com muito cuidado. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é pior ainda, que ele tem 46% só de álcool, o restante é só água. Então, assim, ele tem uma concentração grande de água. Se você está utilizando esse álcool, ele cair no alto-falante, na entrada de alto-falante, no fone, vai dar problema. Você vai ter problema que seu celular vai acabar tendo oxidação. E muitas vezes seu aparelho tá funcionando do nada, às vezes você toma uma chuva, até o suor do seu corpo, você coloca ele no bolso, ele acaba oxidando. Aí o cara traz o aparelho para você fazer a manutenção, quando você abre, o cara fala, não, o celular tava bom, parou do nada. Quando você abre, o aparelho tá todo oxidado por dentro. Muitas vezes por causa da água, do suor nosso que tem bastante sal, acaba molhando a parte interna do aparelho e danificando alguns componentes. Então é por isso que a gente não indica estar utilizando esse álcool. O álcool apropriado é esse aqui, ó. Bem poucas pessoas têm acesso. Esse aqui é um álcool com uma concentração de 99,8% de álcool, é o álcool isopropílico. Só que é difícil você achar para estar utilizando, mas o mais recomendado seria esse aqui. Esse é assim que eu indicaria para você estar utilizando, mas só que mesmo assim, você utilizando ele, você não pode estar deixando cair em tudo que é lugar, porque assim, depois que você passa o álcool isopropílico, você vai fazer uma desoxidação de um aparelho, você tem que dar uma secadinha, porque você não pode deixar ficar muito úmido também. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter cuidado na hora de utilizar. Esse álcool aqui ele é utilizado em placa eletrônica, circuito, quase toda a parte eletrônica que a gente utiliza esse álcool aqui. Então ele não é um álcool corrosivo, mas só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o risco de incêndio, de inflamabilidade também dele é um pouco mais alto, né? Por a composição dele ser um pouco mais alto de álcool. Então, galera, é uma dica. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Se a gente não tiver esse álcool isopropílico, que nem todo vai ter, a gente pode estar utilizando o álcool gel, mas tem que ser só na parte de vidro com muito cuidado, porque se você utilizar esse álcool gel e cair no alto-falante, cair às vezes entrar na câmera, alguma coisa pode danificar, porque a concentração de água dele é um pouco grande. Então o que eu indicaria era o álcool isopropílico. Então aqui, ó, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui, ó, algumas frontal, que às vezes que eu faço algumas manutenção,
Então, para fazer a limpeza, eu tenho que estar utilizando o álcool isopropílico. Porque se eu pegar o álcool, na pressão esse álcool 46% e passar nele, o risco de eu perder essa frontal é grande. Porque vai dar oxidação, então eu vou estar perdendo essa frontal, pessoal. Então, fica aí uma dica para todos. Uma ótima noite para todos e que a gente venha vencer essa batalha com muita força, fé e determinação. Muitas vezes a gente desanima, a gente fica dentro de casa pensando o que vai acontecer. Será quantas pessoas não estão perdendo seu emprego, que infelizmente vai acontecer. A gente tem que todo dia pedir a Deus para Ele estar abençoando e guardando nosso emprego e ajudando a empresa que nós trabalhamos para manter o nosso emprego e que a gente tem que pensar também no próximo, porque às vezes a gente, eu estou empregado, não vai acontecer nada comigo, mas mesmo que a gente permaneça empregado, mas tem o nosso vizinho do lado, tem o nosso colega, que às vezes acaba sendo mandado embora por causa da empresa estar passando por esses momentos de crise que o país inteiro vai viver da agora para frente, que às vezes a gente fala assim, mas o governo vai liberar R$600, mas isso não dá para nada, porque assim, você imagina, a gente paga aluguel, você paga um aluguel de 700, 800 reais, como se 600 vai dar para alguma coisa? Você paga, ou come, ou paga o aluguel, só que o dono da casa não vai querer saber que você não vai pagar o aluguel, ele quer receber. E às vezes ele conta, para ele fazer alguma coisa, ele conta com aquele aluguel também, então ele vai querer receber o dinheiro dele, e às vezes você fica igual um ditado, no mato sem cachorro, né? Porque você olha, você não consegue fazer nada. Aí o que acontece? Começa a bater desespero nas pessoas, porque a pessoa fica nervoso, sem saber o que fazer, não consegue dormir direito, porque você dorme, no outro dia você já tem que estar pensando o que você vai fazer para estar complementando a sua renda, para você conseguir pagar o seu aluguel, o seu terreno, sua casa, ou o que você vai fazer para comprar o alimento, para trazer para sua família. Então é muito complicado, pessoal. Então nessa hora, a gente tem que estar sempre levantar a mão e poder ajudar o próximo. A gente tem que fazer de tudo um pouco. Então é uma dica também. Às vezes a gente tem que pensar no próximo. Não adianta pensar só no nosso umbigo e ver que se eu não estou empregado, nada está acontecendo. Não, a gente tem que pensar no próximo, naquelas pessoas que às vezes levanta e não tem condição nem de comprar um prato de comida. Então essa fica a minha reflexão. Boa noite.